Quando ouvi falar do caso pela primeira vez, senti um arrepio na espinha. A mulher do outro lado da linha falava confusamente, entrecortada por soluços. Ela alegou ter visto uma orca engolir um homem inteiro durante uma apresentação de circo. Sou jornalista há 20 anos, mas nunca ouvi tal coisa. A ligação chegou à redação no final de uma noite em março de 2019. A mulher se apresentou como Ana Petrova, moradora de Krasnodar. Ela disse que estava em uma apresentação do Circo Oceania com sua filha de 10 anos quando o impensável aconteceu. De acordo com ela, uma orca chamada Sirena literalmente engoliu a treinadora em segundos. Em um primeiro momento, pensei que fosse uma brincadeira ou o resultado de nervosismo, mas quanto mais eu ouvia a voz trêmula de Ana, mais me convencia de sua sinceridade. Ela não pediu dinheiro, não exigiu publicidade. Pelo contrário, ela me implorou para investigar o caso, porque as fontes oficiais não falavam nada sobre o que havia acontecido. No dia seguinte, iniciei minha própria investigação. A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com a administração do Circo Oceania, que estava em turnê pelo sul da Rússia na época. O gerente de relações públicas negou categoricamente qualquer incidente com os animais. Além disso, ele afirmou que não havia mamíferos marinhos no programa. Percebi que tinha um clássico muro de silêncio diante de mim. Decidi ir a Krasnodar e conversar pessoalmente com as testemunhas oculares. Ana Petrova concordou em me encontrar em um café não muito longe do circo. Ela era uma mulher magra, de aproximadamente 45 anos, com olhos cansados e movimentos nervosos das mãos. Ela me contou sobre aquela noite com notável precisão. O espetáculo começou às 7 horas da noite e o salão estava cheio. Um treinador chamado Valentin Morozov estava trabalhando com uma orca pelo terceiro número consecutivo. Siren era uma fêmea enorme, pesando cerca de 6 toneladas. Ela havia sido trazida para o circo especialmente para essa turnê. Ana descreveu Morozov como um homem de estatura mediana, constituição forte, com cabelos escuros e curtos. Ele tinha cerca de 35 anos e trabalhava com animais marinhos há mais de 10 anos. Naquela noite, ele estava vestindo uma roupa de mergulho preta e parecia completamente calmo, até mesmo relaxado. A apresentação ocorreu em uma piscina especialmente instalada com cerca de 20 metros de diâmetro. A água era transparente, com iluminação potente, o que criou uma atmosfera quase mística. Siren fez vários truques, saltos, giros e até dançou ao som da música. O público ficou encantado. Pedi a Ana que se lembrasse daqueles 3 segundos com o máximo de detalhes possível. Ela fechou os olhos e começou a falar em voz baixa. Morozov ficou na borda da piscina, gesticulando comandos. Serena nadou até ele como de costume, para pegar outro peixe. Mas em vez de pegar o peixe, ela abriu a boca abruptamente e sugou o treinador para dentro. Ana enfatizou que aquilo não parecia um ataque. A orca não agarrou, sacudiu ou apertou. Ela simplesmente abriu a boca e sugou o homem como um aspirador. Valentine nem sequer teve tempo de gritar. Ele simplesmente desapareceu na enorme boca, e então Siren fechou a boca e mergulhou. O salão ficou completamente silencioso por um momento. Em seguida, começaram os gritos, o pânico, os pais cobrindo os olhos de seus filhos. Mas o mais estranho foi que nenhum dos funcionários do circo parecia surpreso. A música continuou a tocar por alguns segundos antes de parar abruptamente. Pedi a Ana que me mostrasse o local. Chegamos ao prédio do circo, mas ele estava fechado para reforma. O segurança disse que o local estava lacrado a pedido dos serviços sanitários. Ofereci-lhe uma pequena quantia em dinheiro para ter a chance de ver o interior, mas ele recusou terminantemente. Passei os 2 dias seguintes procurando outras testemunhas. Consegui encontrar 3 outras pessoas que haviam assistido à apresentação. Todas elas confirmaram a história de Ana em termos gerais, mas os detalhes variavam. Um homem afirmou ter visto a orca cuspir os restos do traje. Uma mulher com uma criança falou de sangue na água. Uma conversa com um adolescente chamado Maxim foi particularmente memorável. Ele estava com seu irmão mais velho na primeira fila e viu tudo de perto. Maxim contou um detalhe interessante. Pouco antes da tragédia, ele notou que Serena estava se comportando de forma estranha. Ela não respondia aos comandos e parecia agitada. Percebi que era necessário encontrar Valentin Morozov ou pelo menos obter informações sobre ele.
Entrei em contato com um conhecido no Ministério de Assuntos Internos, mas eles se recusaram a fornecer qualquer informação. Além disso, disseram-me sem rodeios que não havia e nunca houve tal pessoa em seus bancos de dados. Então, decidi verificar as informações na internet. Não foi possível encontrar nenhuma menção a Valentim Morozov como treinador de animais marinhos. Não havia fotos, nem entrevistas, nem mesmo referências indiretas ao seu trabalho. Isso era muito estranho para um profissional de tal nível. A próxima pista foi a própria Orca. Entrei em contato com organizações que lidam com o transporte de animais marinhos. Descobri que transportar uma orca para uma apresentação de circo é um procedimento extremamente complicado e caro. Você precisa de condições especiais, documentos e suporte veterinário. Um dos especialistas me disse por telefone que há apenas alguns lugares na Rússia onde as orcas são mantidas. Todos eles estão em oceanários ou dolfinariums e são estritamente controlados. Ele considerou quase irrealista a possibilidade de alugar um animal desses para uma apresentação circense. Voltei para Krasnodar e tentei encontrar pessoas que trabalhavam no circo naquela época. Consegui entrar em contato com um ex-eletricista chamado Sergei. Ele concordou em nos encontrarmos somente em um lugar deserto e pediu que eu não gravasse a conversa. Sergei confirmou que trabalhou no Circo Oceania em março de 2019. De acordo com ele, não havia animais marinhos lá. O programa consistia nos números habituais: acrobatas, palhaços, cães treinados. Ele negou categoricamente a presença de uma piscina de orcas. Além disso, Sergei disse que havia um grupo de pessoas trabalhando no circo que estava fazendo algo secreto. Eles apareciam tarde da noite e saíam antes do amanhecer. Eles tinham acesso a equipamentos especiais que eram trazidos em vans separadas. Senti que estava me aproximando de uma pista. Comecei a procurar informações sobre os proprietários do Circo Oceania. Oficialmente, ele pertencia à LLC Entertainment of the South, que havia sido registrada apenas 2 meses antes desses eventos. O único fundador era um certo Igor Kuznetsov. Não foi fácil encontrar Igor Kuznetsov. O endereço de registro levava a um prédio abandonado nos arredores de Krasnodar. Os vizinhos disseram que ninguém havia morado lá por muitos anos. Não houve resposta ao telefone e o e-mail retornou com erros. Decidi recorrer a um detetive particular que havia me ajudado em investigações anteriores. Ele concordou em trabalhar por uma taxa moderada e, em uma semana, forneceu informações interessantes. Igor Kuznetsov acabou se revelando um homem de fachada. Os verdadeiros proprietários do circo ocultaram cuidadosamente sua identidade. O detetive também descobriu que um grupo de especialistas em efeitos especiais trabalhou em Krasnodar de março a maio de 2019. Eles foram contratados por uma empresa desconhecida para criar uma performance circense única. O equipamento incluía projetores, sistemas de realidade aumentada e até instalações holográficas. Aos poucos, comecei a ter uma ideia. Talvez o que o público viu não fosse uma orca de verdade, mas uma ilusão de alta tecnologia. A tecnologia moderna possibilita a criação de hologramas incrivelmente realistas, especialmente com a iluminação certa e em um espaço fechado. Mas a questão principal permaneceu. O que aconteceu com Valentim Morozov? Se a orca era um holograma, para onde foi o treinador? Decidi perguntar novamente às testemunhas oculares sobre os detalhes daquela noite. Ana Petrova concordou em nos encontrarmos novamente. Dessa vez, fiz perguntas mais específicas. Descobriu-se que no momento da deglutição, a luz do salão havia diminuído drasticamente. Ana se lembrava de ter pensado, na época, que havia um problema com a eletricidade, mas agora isso poderia ter sido parte de uma ilusão planejada. Maxim, um adolescente da primeira fila, deu outro detalhe importante. Ele notou que o piso ao redor da piscina estava coberto com estranhos tapetes pretos. Na época, ele não havia prestado muita atenção nisso, mas agora se lembrava de como elas brilhavam sob os holofotes. Imaginei que poderiam ser elementos do sistema de projeção. A tecnologia moderna permite que você crie imagens tridimensionais, projetando-as em superfícies especiais. O público podia ver um holograma tridimensional de uma orca, indistinguível do animal real. Mas então, surgiu uma nova pergunta. Por que era necessária uma produção tão complicada?
Um ato circense comum não exige tais custos e tecnologia. Definitivamente, havia algo mais sério por trás disso. Decidi verificar se havia alguma conferência científica ou apresentação de novas tecnologias em Krasnodar naquela época. Descobri que foi em março de 2019 que a cidade sediou um simpósio fechado sobre realidade virtual. Entre os participantes estavam representantes de grandes empresas de tecnologia e empreiteiras militares. Talvez a apresentação do circo tenha sido uma demonstração da nova tecnologia para clientes em potencial. Isso explicaria o sigilo, o alto nível do equipamento técnico e o subsequente silenciamento dos eventos. Mas para onde tinha ido Valentin Morozov? Comecei a suspeitar que esse homem poderia ter sido um ator contratado especificamente para a demonstração. Seu desaparecimento poderia ter sido parte do roteiro, para mostrar o quão realista a ilusão poderia ser. No entanto, testemunhas afirmaram ter visto terror real nos olhos do público. Os pais cobriram os olhos de seus filhos. As pessoas gritaram e choraram. Se era uma encenação, estava fora de controle. Tentei encontrar imagens de vídeo daquela noite. Hoje em dia, quase todo mundo filma apresentações em seus celulares, mas todas as minhas tentativas esbarraram em um muro de silêncio. As pessoas negavam que tivessem filmado ou alegavam que haviam perdido a filmagem. Apenas uma mulher, Helena Sidorova, admitiu que tinha um vídeo curto, mas quando cheguei em sua casa, ela chorou e disse que a gravação havia desaparecido de seu telefone. Além disso, pediu-me que não a incomodasse mais com esse assunto. Percebi que alguém estava destruindo, metodicamente, todas as evidências do que havia acontecido. Isso exigia muitos recursos e conexões. Os organizadores de circo comuns não poderiam ter realizado tal operação. Ficou claro para mim que eu estava lidando com algo muito mais sério do que um incidente de circo. Talvez fosse um teste de novas técnicas psicológicas, ou um experimento para estudar as reações das massas a situações extremas. De qualquer forma, pessoas comuns se tornaram participantes involuntários dos planos secretos de alguém. Ana Petrova e outros espectadores receberam um trauma que os assombrará pelo resto de suas vidas. E tudo isso por causa das ambições ou dos interesses científicos de alguém. 6 meses após o início da investigação, recebi uma carta anônima. Ela continha uma fotografia de um homem de terno preto, muito semelhante à descrição de Valentin Morozov. Ele estava do lado de fora de uma casa, em alguma cidade europeia, e parecia bastante vivo e bem. No verso da foto estava escrito: "É melhor não revelar alguns segredos." Percebi que era um aviso. Alguém queria que eu parasse de investigar. Mas eu já tinha ido longe demais para parar. Decidi entrar em contato com organizações internacionais que lidam com direitos humanos. Se a experimentação humana realmente ocorreu sem consentimento, isso é uma grave violação da lei internacional. Entretanto, meu apelo não recebeu resposta. Ou ele se perdeu na máquina burocrática, ou alguém se certificou de que ele não fosse notado. Senti que estava lutando contra um sistema que era muito mais forte do que eu. Então, decidi publicar o que havia descoberto, que os leitores tirassem suas próprias conclusões. Mas o conselho editorial se recusou a publicar o material, alegando falta de provas. Disseram-me que seria melhor tratar de outros tópicos. Percebi que eu não era o único sob pressão. Alguém não quer que essa história seja divulgada. Talvez as pessoas que têm influência na mídia e nas estruturas governamentais estejam por trás de tudo isso. Mas não consigo esquecer o rosto de Ana Petrova quando ela me contou sobre aquela noite. O medo em seus olhos era real, assim como o trauma que os outros espectadores sofreram. Eles têm o direito de saber a verdade sobre o que aconteceu com eles. Agora, 4 anos depois, decidi contar a história. Talvez haja pessoas que acrescentem algo ao quadro ou forneçam novos fatos. A verdade tem uma maneira de aparecer, não importa o quanto esteja escondida. Não sei se realmente existiu uma orca chamada Serena. Não sei se Valentin Morozov ainda está vivo, mas sei que em março de 2019 aconteceu algo no Circo Krasnodar que mudou a vida de muitas pessoas, e alguém realmente não quer que isso seja conhecido. Se você estiver lendo esta história e tiver mais informações, entre em contato comigo. O anonimato é garantido. A verdade é mais importante do que o medo. 1 mês depois que esta história foi publicada em uma pequena publicação online, recebi um telefonema de um homem desconhecido. Ele se apresentou como Mikhail e disse que trabalhava como técnico da mesma empresa que prestava serviços ao Circo Oceania. Sua voz tremia de entusiasmo. Mikhail concordou em nos encontrarmos apenas em um lugar movimentado. Nós nos encontramos em um shopping center. Ele parecia assustado e não parava de olhar ao redor.
Ele me disse que havia deixado o emprego imediatamente após esses eventos e se mudado para outra cidade. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, mas minha publicação o fez falar. De acordo com ele, o circo de fato usou a última geração de tecnologia holográfica, mas o projeto era muito maior do que uma simples demonstração. Fazia parte de um programa para estudar a consciência coletiva e as reações das massas a situações estressantes. Mikhail disse que alguns dias antes da apresentação, câmeras e sensores ocultos foram instalados no circo. Eles registraram não apenas imagens, mas também dados biométricos dos espectadores, pulso, respiração e até mesmo micromovimentos do rosto. Tudo isso foi analisado por um programa especial em tempo real. O objetivo do experimento era entender como as pessoas reagem a situações extremas em um grupo. Quais emoções surgem primeiro? Com que rapidez o pânico se espalha? Quem se torna o líder no momento crítico? Esses dados poderiam ser usados para gerenciar o comportamento das massas. Mikhail me mostrou algumas fotos do equipamento que ele havia conseguido tirar secretamente. Elas mostravam dispositivos estranhos que não se pareciam com equipamentos comuns de circo. Especialmente memorável foi a instalação com muitas lentes direcionadas para o salão. Ele disse que foram feitos preparativos cuidadosos antes da apresentação. O público passou por molduras especiais na entrada que supostamente verificavam os ingressos. Na realidade, elas escaneavam os rostos e criavam perfis biométricos de cada visitante. Valentin Morozov, de acordo com Mikhail, era um treinador de verdade, mas não trabalhava com orcas, e sim com golfinhos, em um dolfinário de Moscou. Ele foi contratado especificamente para esse experimento, com a promessa de muito dinheiro por sua participação em um projeto inovador. Morozov não sabia o verdadeiro propósito do evento. Disseram-lhe que se tratava de uma apresentação de novas tecnologias circenses para investidores estrangeiros. Ele deveria apenas imitar o trabalho com uma orca, e todo o resto foi criado por computação gráfica. Mas algo deu errado. Mikhail não sabia os detalhes exatos, mas tinha ouvido falar de um erro de sistema e de uma reação não planejada. Talvez o sistema holográfico estivesse fora de controle ou alguém tivesse sabotado o experimento de propósito. De acordo com ele, no momento da deglutição, Morozov deveria ter simplesmente caído em uma escotilha escondida sob a piscina, mas o mecanismo não funcionou corretamente e o treinador ficou gravemente ferido. Ele foi secretamente retirado do circo e colocado em uma clínica particular. Mikhail não sabia se Morozov havia sobrevivido. Após o incidente, toda a equipe de técnicos foi forçada a assinar acordos de confidencialidade e recebeu uma indenização. A maioria deles concordou em manter o silêncio, mas Mikhail foi atormentado pelo remorso durante todo esse tempo. Ele me deu os contatos de 2 outras pessoas que trabalharam no projeto. Uma delas, um programador chamado Andrei, concordou em falar em uma linha segura. O outro, um especialista em efeitos especiais, recusou-se terminantemente a fazer contato. Andrei me contou algumas coisas incríveis. O software de análise comportamental era tão avançado que podia prever as reações das pessoas até o segundo mais próximo. Durante a apresentação, o sistema analisou o estado emocional de cada espectador em tempo real. Segundo ele, o cliente do projeto era uma empresa privada que tinha contratos com várias agências governamentais. Oficialmente, eles estavam desenvolvendo tecnologias para o setor de entretenimento. Extraoficialmente, eles estavam desenvolvendo sistemas de influência psicológica. Andrei confirmou que o experimento fazia parte de um programa maior. Apresentações semelhantes foram planejadas em várias cidades russas. O objetivo era criar um banco de dados de reações emocionais para diferentes categorias da população. Ele disse que, após o incidente em Krasnodar, todo o programa foi cancelado, o equipamento foi destruído e os participantes foram dispersos em diferentes projetos. Mas as tecnologias desenvolvidas não foram para lugar nenhum. Elas poderiam ter sido usadas para outros fins. Perguntei a Andrei sobre o destino de Morozov. Ele disse que tinha ouvido falar que o treinador havia sido transportado para a Alemanha para tratamento. A empresa tinha conexões com centros médicos particulares de lá. Talvez tenha sido ele quem eu vi naquela foto anônima. Munido das novas informações, decidi procurar o Dolfinarium de Moscou, onde Morozov trabalhava. Descobri que era o Dolfinarium em Chistye Prud, um pequeno estabelecimento especializado em shows particulares para clientes VIP.
A administradora do Dolphinarium, uma mulher de meia-idade, a princípio negou conhecer alguém chamado Valentin Morozov, mas quando lhe mostrei uma descrição de sua aparência, ela hesitou. Alguns dias depois, ela ligou de volta e pediu para me encontrar. Descobriu-se que Morozov havia de fato trabalhado para eles por cerca de 2 anos. Ele era um treinador profissional que tinha um dom especial para encontrar contato com animais marinhos. Mas em fevereiro de 2019, ele se demitiu repentinamente, dizendo que havia recebido uma oferta lucrativa. A mulher revelou que Morozov era uma pessoa muito reservada. Ele não se comunicava muito com os colegas e nunca falava sobre seus planos. A única coisa de que ela se lembra é que ele mencionou um grande projeto que mudaria sua vida. Depois que Morozov foi demitido, ele foi substituído por outro instrutor. Porém, um mês depois, pessoas em trajes rígidos foram ao Dolphinarium e começaram a fazer perguntas sobre o ex-funcionário. Eles estavam interessados em seus hábitos, suas conexões e até mesmo em seus dados médicos. Percebi que o rastro de Morozov havia sido cuidadosamente encoberto. Alguém não queria que ele fosse encontrado. Talvez ele soubesse demais sobre o verdadeiro propósito do experimento, ou se tornou uma testemunha inconveniente do crime de outra pessoa. Então, decidi recorrer a organizações jornalísticas internacionais. Se as autoridades russas estavam mantendo essa história em segredo, talvez colegas estrangeiros pudessem ajudar a esclarecer o que estava acontecendo. Enviei materiais para vários escritórios editoriais. Apenas uma publicação, uma revista alemã especializada em investigações tecnológicas, respondeu. O editor disse que estava interessado na história, mas precisava de mais evidências. Percebi que precisava encontrar documentos ou testemunhas que pudessem confirmar a existência desse projeto. Mikhail me deu o nome da empresa de desenvolvimento, New Horizons. Oficialmente, ela estava envolvida na criação de programas educacionais. Por meio de conhecidos no setor de TI, fiquei sabendo que a New Horizons era uma subsidiária de uma grande corporação que tinha contratos com os serviços de segurança. Seu perfil principal é o reconhecimento facial e as tecnologias de análise comportamental. Um dos ex-funcionários dessa empresa concordou em falar comigo anonimamente. Ele confirmou que em 2019 houve de fato o desenvolvimento de um sistema para analisar reações em massa. O projeto foi supervisionado pessoalmente pela gerência da corporação. O objetivo, disse ele, era criar uma tecnologia que pudesse prever e controlar o comportamento de grandes grupos de pessoas. Isso poderia ter sido usado para evitar tumultos, gerenciar campanhas eleitorais ou até mesmo uma guerra psicológica. O experimento de Krasnodar foi o primeiro teste em escala real do sistema. Os pesquisadores queriam entender como as pessoas reagiam a eventos que eram impossíveis do ponto de vista delas. Isso ajudaria a criar métodos mais eficazes de influenciar a consciência das massas. A fonte disse que após o fracasso em Krasnodar, o projeto não foi encerrado, mas transferido para outros países. Experimentos semelhantes poderiam ter sido realizados na Ásia e na África, onde o controle das organizações de direitos humanos é mais fraco. Percebi que estava enfrentando uma rede internacional que usa pessoas comuns como cobaias. Ana Petrova e outros espectadores se tornaram vítimas das ambições de outras pessoas. Seu trauma psicológico foi apenas um efeito colateral do grande jogo. 6 meses após o início da investigação, recebi outra mensagem anônima. Dessa vez, era um vídeo de poucos segundos. Ele mostrava um homem em uma cadeira de rodas que se parecia muito com Valentin Morozov. O vídeo foi filmado em alguma instalação médica. O homem parecia muito mais velho do que as descrições das testemunhas oculares. Seu rosto era magro e seus movimentos eram incertos. Isso pode ter sido o resultado de ferimentos sofridos durante o experimento. O vídeo foi acompanhado de uma mensagem curta. Ele está vivo, mas pagou com sua saúde pela ganância de outra pessoa. Não deixe que isso aconteça novamente. Percebi que alguém envolvido no projeto havia decidido quebrar o silêncio. Tentei encontrar a fonte do vídeo, mas todas as tentativas foram infrutíferas. A gravação veio de um endereço de e-mail descartável que não estava mais respondendo. Mas o simples fato de existir me deu esperança de que a verdade encontraria uma saída. Agora, ao concluir essa investigação, penso em quantos outros experimentos desse tipo poderiam ser realizados em todo o mundo. A tecnologia moderna oferece enormes oportunidades para a manipulação da consciência, e essas oportunidades nem sempre são usadas para o bem. Ana Petrova ainda está sendo tratada por um psicoterapeuta.
Sua filha tem medo de ir ao circo e até mesmo de assistir a programas sobre animais. Outras testemunhas também sofrem com as consequências desse trauma. Todas elas têm o direito à justiça. Não sei se algum dia será possível levar os responsáveis à justiça. Muitas pessoas poderosas têm interesse em manter essa história em segredo, mas acredito que a verdade prevalecerá de qualquer forma. Se alguma vez você testemunhar eventos estranhos que parecem impossíveis, não se apresse em descartá-los como alucinação. Talvez você tenha se tornado um participante acidental do experimento de alguém e sua reação esteja sendo estudada por pessoas que preferem permanecer nas sombras. A história da Orca de Serena acabou para mim, mas não para suas vítimas. Elas sempre terão a lembrança daqueles 3 segundos de horror em que a realidade desafiou as leis da lógica. E ninguém tinha o direito de tratá-las como cobaias.